meu nome é Ana Toledo, eu sou sócia do escritório Dosso Toledo Advogados e estamos aqui com o programa Dosso Toledo Trajetórias. Nesse programa eu tenho o prazer enorme, incomensurável, de apresentar meu grande amigo de uma vida, Eduardo Brito Bastos. Somos amigos desde a infância, do colegial, né, Brito? O Brito tem uma trajetória incrível, pessoal, profissional, pois nesse programa a gente traz profissionais de destaque em suas áreas de atuação para que a gente conheça a trajetória pessoal deles. Bem-vindo, Brito. Obrigado, Ana. Muito obrigada por ter aceito esse convite nosso. Eu queria que você começasse... vou primeiro apresentar, né, gente? Primeiro eu vou falar a parte formal, tá? O Brito, ele é engenheiro agrônomo, formado pela Exalc, com MBA em Gestão de Negócios pela FDC e em Marketing pela FGV. Ele foi presidente do Conselho do Climate... É presidente do Conselho da Climate Connection, líder do Comitê de Sustentabilidade da ABAG e co-líder do Fórum de Mercado de Carbono da Coalizão Brasil Florestas Clima Agricultura. Ele é conselheiro do Conselho de Agronegócios da Fiesp, COSAG-Fiesp, e sócio no Fundo de Investimento 10B. Ele atuou por 27 anos em empresas líderes, como a Minerva, Bayer, Dow Chemicals, longa lista, gente, ó. Ele liderou agendas setoriais como CEO da AIPC, Associação da Indústria Processadora de Cacau, e presidente do conselho do GTPS, dentre outros desafios. O currículo é muito grande, muito extenso, de tirar o fôlego. Eu queria que você... Eu resumi aqui, isso aqui é um mini currículo, eu queria que você contasse pra gente como foi sua trajetória. Pode começar desde muito cedo. Como é que você chegou onde você chegou, Brito? Ana, bom, primeiro, só reforçar aqui o prazer enorme, né? É uma delícia poder estar junto aqui. Uma boa parte da minha trajetória a gente estava junto, compartilhou, né? Compartilhou. Eu sou de Ribeirão Preto, nascido em Ribeirão Preto. Desde a infância, uma família onde boa parte tem um histórico de alguma maneira ligado ao agronegócio. Uma parte da família veio da Itália colher café, uma parte de Portugal, e vieram aqui para a região de Ribeirão Preto. Minha família da minha avó para Jardinópolis, família do meu avô para Bonfim. E eu sempre gostei de agricultura. Na verdade, eu tinha uma predileção por aviação, tenho ainda hoje como hobby aviação. A gente sabe, tem coleção de aeromodelos, né? Conhecimento de todo o equipamento de guerra, histórico, tudo. Né? E sempre que eu posso, viagem, um dos hobbies que eu tenho é visitar show aéreo. Então, sempre que eu posso, assim, uma vez por ano, eu tento ir para algum lugar do mundo onde está acontecendo um show aéreo, porque apesar de eu gostar muito de aeromodelo, né, maquete, de ver avião, não tem nada que se compara a ouvir um avião voando, particularmente esses aviões mais antigos, né, de motor radial, né, que a gente chama, que tem um barulho completamente diferente. Então, isso é muito legal. Fala alto na paixão, né? E no fim, eu acabei, até por influência da família, prestando engenharia agronômica. Eu tenho um primo formado na Exalc, e aí ele me convenceu, ele falou, não, Du, é muito legal, você tem que ir lá, me levou para conhecer. E o campus da Exalc, né, a Exalc, assim como São Francisco, né, são unidades que ajudaram a formar a USP, mas são bem mais antigas, né? A Exalc, quando eu fiz 5 anos de formado, a Exalc estava fazendo 100. A Exalc hoje tem quase 130 anos de idade, pouco mais de 125, e é super tradicional, tudo mais. Então, quando eu fui, a minha ideia original era trabalhar com biotecnologia. Estava começando a época, né, o primeiro evento de biotecnologia do mundo foi lançado em 96, então exatamente o ano... Foi o ano que a gente se formou. Né? A gente contemporâneo, né, estudamos juntos, né, o colegial todo. E em 96, quando a gente se formou, estava lançando biotecnologia,
E era um tema super controverso, né? Ainda hoje, em muitos países do mundo, é controverso a regulação, e para quem está no direito, né, isso é muito mais lógico que eu que sou engenheiro agrônomo, mas o direito ele vem depois, a regulação ela vem depois. E muitas vezes a inovação ela é tão disruptiva, né, ela é tão nova, que o regulador se sente com medo, né? Ele fica ali com aquele receio de, poxa, é a melhor decisão, a ciência... É um desconhecimento do que está acontecendo, né? O direito, ele acompanha a evolução da sociedade, ele vem um pouquinho arrastado, porque ele tem que ver acontecer para conseguir entender, para conseguir regular, né? E eu confesso que em 96 eu tinha ainda uma visão muito preconceituosa, que era muito mais por ignorância, mas do lado ruim, né? Quer dizer, ignorância em si, ela não é, né? Quer dizer, é falta de conhecimento mesmo, não é maldade, nem nada. Mas, enfim, eu fui trabalhar numa indústria de químicos e biotecnologia, e aí, onde eu comecei minha carreira, né? Eu comecei minha carreira na Ródia, que na parte agrícola nem existe mais, então é um setor que passou por muita fusão, por demandar muito caixa para pesquisa e inovação. Então hoje, para colocar um evento de biotecnologia no mercado, por exemplo, você vai gastar aí pelo menos 350 milhões de dólares. Então, de 10 a 12 anos até você conseguir regulamentar e colocar no mercado, porque é alimento, né? Então tem que ser regulamentado, tem que ter um controle muito grande, porque no final do dia a gente vai, direto ou indiretamente, né, comer. A soja é mais difícil a gente comer direto, né? Não sei quem gosta muito de tofu, né? Ou óleo de soja, obviamente, quem usa óleo de soja, mas indiretamente, né? Praticamente 100% do porco, então quem come bacon e tudo mais, está lá, né? Comeu a soja. Então precisa ter uma preocupação muito grande, né? Uma base científica muito grande. Essa verdade que para mim foi uma experiência muito legal, de ter começado minha carreira nessa indústria. É um celeiro, né, para treinar a gente no que a gente chama de soft skills, né, que você forma com hard skills, sabia lá, né, fazer o melhoramento, vender, como é que o ciclo de crescimento do milho, então em que momento que você deve adubar, que momento que não deve adubar, se choveu mais, menos, como construir matéria orgânica, mas raramente te ensinam na faculdade como lidar com o outro, né? Como conversar com o agricultor, como conversar com o peão, com os colegas, com o chefe, né? Isso. Então... E com os reguladores. Isso foi uma experiência muito legal, porque eu percebi, eu tive chefes ao longo da minha carreira que me ajudaram a ver isso, que eu era uma pessoa de relacionamento. Eu falei, olha só, legal você ter essa base técnica, eu gosto, me orgulho de ser sem falsa modéstia, mas um bom técnico. Mas eu descobri que o que eu podia fazer a diferença, o que eu posso fazer a diferença no mundo, é trazer essa capacidade de engajar, de conectar, de ser aquela ligação entre ideias muito distintas, eventualmente, olhares muito distintos de mundo, e entender que isso não é errado, né? As pessoas têm uma formação diferente, que isso traz uma bagagem diferente, portanto você tem um olhar distinto. E eu falei, gente... E mesmo traduzir todo esse conhecimento para essas pessoas que têm o olhar diferente, o ponto de vista diferente, interesses diferentes. Exatamente. Né? Então você traduzir toda essa linguagem técnica para essas pessoas e para construir. Isso. Eu acho que isso é bem assim, marcante na sua carreira, né? Isso assim, desde o início você foi desenvolvendo isso e até hoje você faz isso. Sim, né? Sim. E eu acho uma das partes interessantes da carreira, né? Eu comecei nessa área de vendas, que é super comum para engenheiros agrônomos, é o maior mercado de trabalho que tem para engenheiro agrônomo, é a área de vendas. E pouco tempo depois, o primeiro chefe que eu tive na Ródia, quando estava montando o INPEV, que é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, ele me convidou para ir para o Instituto, e eu falei, mas para que, Paulo? Né? O Paulo falou assim, poxa, Edu, porque a gente precisa fazer esse relacionamento. Era no estado do Paraná, então eu me mudei para Londrina, mas boa parte do meu trabalho era fazer essa tradução
principalmente em Curitiba, que é a sede do governo, né, a capital do Eu estado vou do Paraná. traduzir até, porque o INPEV ele surgiu também de uma regulamentação jurídica de que as companhias que comercializavam insumos, implementos, principalmente fertilizantes, herbicidas, elas se responsabilizassem pela coleta dos vasilhames desses produtos que, sem a regulamentação, até por ignorância das pessoas que utilizavam, eram descartados no meio ambiente de maneira equivocada. E o Brito é uma das pessoas que auxiliou a estruturação desse instituto e da regulamentação dessa coleta para lavar e reutilizar. Né? Eu lembro assim, a gente há muitos anos, dele me contando que você pode fazer mourão de cerca, bancos e reutilizar a embalagem corretamente destinada para ter um menor impacto no meio ambiente. E o que foi bacana é que quando eu estava no Paraná, claro, eu tinha uma visão muito regional. Então eu trabalhava muito com a Assembleia do Estado, com os políticos ali do Estado, mas porque eu sempre tive essa habilidade, né, e gosto de me relacionar, mas gosto e tenho essa habilidade, o pessoal me convidou para ir para São Paulo para cuidar da agenda nacional de relacionamento institucional. E o relator da política nacional de resíduos sólidos era deputado estadual daqui de São Paulo. E é da região de Ribeirão Preto, o deputado Arnaldo Jardim, deputado federal Arnaldo Jardim. E o Arnaldo falou, poxa, você podia me ajudar vindo para Brasília, participando de audiências públicas, para contar a história do INPEV, porque as pessoas não conhecem. E é um caso de sucesso. Hoje o Brasil recolhe 98% das suas embalagens no campo. Então muitas vezes as pessoas falam, não dá para fazer. Gente, se dá para fazer no campo, que é muito mais complexo. É longe, difícil de chegar. Até a informação para a pessoa, treinamento, é bem mais, né? Exatamente. Imagina na cidade. Então assim, dá para fazer. E ali eu comecei a me aproximar de Brasília. E perceber que muito da decisão política que é tomada ainda hoje, ela é feita muito com paixão, muito mais com fígado até, do que coração e muito menos ainda cabeça. Mas que existem várias pessoas ali, seja do executivo, do legislativo, do judiciário. Os técnicos, né, mesmo. Os técnicos, né, por exemplo, né, do legislativo, né, isso é muito claro, são pessoas que têm muito interesse nas matérias, que querem entender. E é óbvio que ninguém tem obrigação de saber de tudo, né? Então, assim, é claro que o engenheiro agrônomo ele vai conhecer mais de campo do que um advogado, que vai conhecer mais de legislação, um médico conhece muito mais, né, dos impactos na saúde, do que uma pessoa de contabilidade. Uma pessoa de contabilidade vai saber muito mais de números. Enfim, cada um tem o seu conhecimento. Mas uma grande lição que eu tomei na minha vida e uso até hoje nós somos, em grande maioria, cidadãos, eleitores e contribuintes. É obrigação nossa influenciar a política pública. E às vezes a gente tem uma ideia de que isso é uma coisa só de quem está lá em Brasília, de quem foi eleito. Claro que esses têm mais obrigação, mas isso não exime a nossa, de ajudar a levar a informação. E ali eu falei, gente, encontrei minha carreira. Então eu no INPEV ajudava uma área de projetos, mas eu acabei ficando muito próximo dessa área do que hoje a gente chama de RIG, Relações Institucionais e Governamentais. E ali o presidente do conselho do INPEV era da DAO, e aí ele me convidou para ir para a DAO, primeiro DAO Biosciences, depois eu fui promovido para a DAO Química, nessa área de relações institucionais e governamentais. Então era lidar, e ainda hoje boa parte do meu trabalho tem a ver com isso, lidar com políticas públicas, onde boa parte dos formuladores tem a formação em direito, ainda hoje, isso é muito comum, tanto no Senado quanto na Câmara, e aí ajudá-los a fazer as melhores leis. Então muitas vezes quem está ali entende, obviamente, poxa, isso aqui é constitucional, não é? Cabe, eu tenho que remeter a alguma lei, dá para fazer só um decreto, uma portaria, mas o ponto é a essência da discussão. Então, se a gente quer
por exemplo, fazer com que o queijo da Serra da Canastra possa ser vendido em São Paulo, eu preciso ter uma legislação que permita o trânsito desse tipo de produto. E até 4 anos atrás isso não era possível, permitido legalmente. Obviamente sempre teve queijo da Serra da Canastra, a gente que é daqui da região sabe disso, né? Mas claro, por ser um pessoalmente cru e tal, exatamente. Tem a questão da vigilância sanitária, né? Então você tem que adequar a legislação para que... Então, assim, você ajuda nessa tradução de como é produzido, por exemplo, do ponto de vista da indústria. Olha, para produzir o herbicida é assim, assado. Se a regulamentação impedir aqui, vai travar aqui. Mas a gente pode ir por esse caminho, né? A gente pode fazer assim, a gente pode mudar aqui a forma de produção, aí a regulamentação, ou do queijo da canastra. Ó, se for uma coisa muito rigorosa, tem outras formas de fiscalizar, mas não dá para vetar simplesmente porque é cru. Isso, exatamente, né? Isso. Quer dizer, ninguém na França come ou não come Roquefort, Camembert, porque é cru. E vende no mundo inteiro. Então a ideia era, o que precisa pro agente de Estado que está fiscalizando? Compreender. Gente, eu tenho que seguir a lei. Então, como que eu faço para alterar? Altera a lei. Né? Então, veio o selo arte, o selo arte que permite, né, que essas produções possam ser feitas, possam ser transportadas entre estados, dentro da lei, tudo normal, ajudando essa economia, principalmente uma economia regional, pequeno produtor. Tal. Então, isso é interessante, porque, estou dando exemplo aqui prosaico, né, mas vale para várias outras coisas, em escala muito maior, por exemplo, soja, né, exportação, algodão, então, assim, tem um tamanho certo de fibra para você colher e tudo mais, e, de repente, quando eu nasci em 74 para cá, a gente vê o Brasil, que era importador de quase tudo, e hoje é o 4º maior produtor do mundo, o 3º maior exportador de agronegócio. Então, tudo isso é acompanhado pela melhoria, inclusive, do arcabouço jurídico. Totalmente. Isso não seria possível sem esse avanço do arcabouço regulatório. Tem o avanço regulatório. da produção, dos espécimes, tudo, da tecnologia, mas também tem o arcabouço regulatório que sem ele dificilmente a gente estaria fazendo na escala que a gente faz, né? Porque obviamente isso impacta em financiamento, né? O agro hoje, para rodar o país, ele necessita aproximadamente $1 trilhão de dólares, isso é mais ou menos de um quinto a um quarto do PIB brasileiro, dependendo do ano. Desse 1 tri, mais ou menos 1/3 é financiamento do sistema bancário, 1/3 é auto-alavancado, outro terço de diferentes fontes. E obviamente que para esse dinheiro também transacionar, você precisa de um refinamento jurídico, né, de contratos, para ter mais segurança, para que o dinheiro possa fluir melhor. E então, nenhuma dúvida que isso, né, que a regulação ajudou também nisso. E no final do dia, assim, né, voltando para a carreira, mas eu estava na Dow, eu fui convidado por um amigo para presidir a Associação do Cacau. Isso é super interessante também, foi uma experiência incrível na minha vida, um setor bacana, né, assim, eu brinco só de virar chocolate, né, já ganha os corações, né? Mas tem uma característica super interessante de impacto regional, né? Cacau, cada hectare de cacau, hectares são 10 mil metros quadrados, aproximadamente um quarteirão, uma área de 100 por 100 metros. Cada hectare, né, você na Bahia, são 5 hectares de uma família. Né? No Pará, que é mais plano, cada 10 hectares de uma família. Então, plantar cacau é ter um impacto social direto ali na região, em geração de emprego, riqueza. É uma cultura, quando eu trabalhei, era $2.500 a tonelada, hoje já está 3.500 para mais. Então, oscila como todo agronegócio, como toda commodity, né? Mas tem um impacto... Tem uma raiz histórica também, né? Tem, nativo da Amazônia, não só brasileira, mas é nativo daqui. É uma das pouquíssimas commodities mundiais nativas do Brasil. Praticamente tudo que a gente tem de commodity,
banana veio da Ásia, arroz veio da Ásia, cana-de-açúcar veio da Ásia, café, laranja, né, veio da Ásia, o nome científico é Citrus sinensis, sinensis é chinês. Então, café veio da África, né, lá da Etiópia, da região de Cafra, por isso que chama café. Enfim, soja veio da Ásia. A gente tem pouca coisa nossa, né? Cacau é nosso, então isso é muito legal, assim, isso é um commodity hoje mundial, mas que veio daqui. E aí, eu ali no cacau fui convidado para voltar para Bayer, isso foi interessante, para ajudar no projeto de carbono. E outro dia eu fiz uma live com um amigo que é do Ministério da Agricultura, que me conhece desde o tempo do INPEV, e ele brincou, porque ele falou, pô, Edu, você falava de sustentabilidade quando nem era moda. Nem era moda. Na verdade, eu sou testemunha. Eu sou testemunha. E é interessante isso, porque hoje é difícil imaginar uma discussão séria do agronegócio sem discutir sustentabilidade. Seja por água, né? Chuva a gente tem uma agricultura majoritariamente no Brasil não irrigada, portanto que depende de chuva, e boa parte do ciclo hidrológico, né? O ciclo hidrológico, a chuva, que tem aqui no centro-oeste brasileiro, né? Centro-sul brasileiro, é formada na Amazônia. E durante muito tempo você fala que não, tudo bem, pode derrubar lá, que isso não tem nada a ver com a gente. E hoje já tem na verdade, desde a década de 80, que foi identificado partículas de poeira do Saara no Rio de Janeiro. Então, como é que chegou aqui, né? Então, assim, na verdade, o Sahel, né, ali a região do semiárido africano, existe um vento, o Harmattan, que traz esse pó para o meio do Atlântico, forma a chuva ali. Uma parte dessa chuva chega até a Amazônia, pela umidade da Amazônia ela é mantida e aí desce para o centro-oeste brasileiro. Então, em última instância, a gente tem que agradecer o Saara por ter chuva aqui, por exemplo, no estado de São Paulo. Mas, obviamente, isso é muito difícil antigamente, né, de você provar. Hoje é super fácil, sabe, né, a tese dos seus voadores é comprovada. Então, existe um impacto, né, em desmatamento, principalmente na Amazônia, que é onde acontece o grosso desmatamento do Brasil, na chuva aqui do centro-oeste. E mesmo que fosse irrigada, você tem que ter a recarga dos... Né? Então, exatamente. Assim, é inescapável. Se a água estiver suja, é ruim para todo mundo. E a gente percebe que o agronegócio se empenha em melhorar realmente, né, isso. a produção e seguir a regulamentação e contribuir, né, com essa regulamentação. Eu acho que uma coisa interessante também que eu tive a alegria de acompanhar por ter sido, por estar no INPEV quando foi fundada a Frente Parlamentar da Agropecuária, foi ver essa mobilização, né? Assim, dizer, poxa, né, tem frente parlamentar hoje, são mais de uma centena de frentes parlamentares, uma delas é a da agropecuária, mas que trabalha justamente nessa organização para influência nas regulações, sejam elas quais forem. E o que é interessante ali, eu acho que depois, né, quando eu fui para Bayer, eu voltei, na verdade, para Bayer para tocar essa agenda, principalmente de carbono. Foi quando começou essa discussão mais forte, voltou essa discussão, né, na década de 90 teve essa primeira onda do carbono, e quando a Europa resolve ali na década de 90, no começo, na verdade, de 2000, a fazer a sua própria regulação. E ao fazer isso, ela meio que matou o mercado global. Ela disse, não, eu vou primeiro organizar a minha casa dentro da minha fronteira, vou privilegiar as compras, geração e compra de crédito dentro da fronteira Europa, e depois a gente discutir o restante do mundo. O que deveria ter sido feito naquela época é que o mundo todo poderia ter feito a mesma regulação, né? O Brasil mesmo demorou, na verdade a gente conseguiu a aprovação de um PL no Congresso, no projeto de lei, né, no Congresso, no final do ano passado. O Senado enviou para a Câmara o PL 412 e a Câmara acabou alterando. No final, a Câmara alterou 70% do projeto original e vai voltar agora em janeiro para o Senado para
se tudo correr bem, espero que dê tudo certo, que a gente tenha uma regulação nacional do carbono aqui no Brasil, o chamado SBCE, Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, e aí o Brasil, então, vai estar junto de outros países do mundo. Mas o que é interessante também, de novo, né, não tem a formação jurídica, mas onde existe um impacto brutal, não só na regulação brasileira, mas no comércio internacional. O Brasil não está sozinho no mundo, né? Então, assim, a gente é signatário de uma série de acordos, um deles é o Acordo do Clima. A gente assinou o Acordo do Clima, reiterou, né, esse acordo na COP de Paris. Esse de redução das emissões, né? De reduzir as emissões, de manter a temperatura, tentar manter a temperatura do planeta Terra, o aumento, né, no máximo 1,5 graus. E é importante que muita gente diz, mas é 1,5 graus. Temperatura média do planeta Terra é de 15 graus. 1,5 graus, 10% a mais. Então, imagina a gente aqui, a nossa temperatura é de 36. Aqui em Ribeirão é 57. Se a gente tiver a nossa temperatura aumentando 10%, né, 36, 3,6, você sobe para quase 40. 40 é febre. Média. Mas do corpo humano, né? Então, você fala, poxa, 40 graus no corpo humano é febre. Né? Agora, para nós é um problema, imagina para a Terra, que é um sistema muito mais complexo. Muito mais delicado, né? Então, existe um problema, o Brasil é signatário, e aí, muitas vezes, o que o Brasil acaba assinando aqui não é só uma visão de, mas é inconstitucional ou não, tem a ver com a PNMC, que é a Política Nacional de Mudanças do Clima, que é de 89, mas se isso tem a ver com os tratados internacionais. Isso tem a ver com o acordo que a gente assinou lá fora, e para tudo isso aí tem toda a área, né, de direito internacional e tudo mais, onde se acaba dando amparo, né, para o legislativo poder regulamentar esse mercado, que seria um mercado de financiamento e viabilização das economias que tem projetos que comprovadamente, aí tem toda a parte de mensuração, de ver se o projeto não desmatei aqui, então eu tenho direito a tantos créditos, ou então, olha, eu estou adotando essa prática que reduz as emissões, né, para você mensurar isso e você viabilizar um mercado desses créditos para quem emite mais, né, aqui é a parte do juridiquês, e também financiamentos, selos de qualidade para você obter financiamentos viabilizando esse tipo, como um novo produto, na verdade. Exatamente, como RenovaBio, né? Então, assim, poxa, se eu quero fomentar o uso de etanol no lugar de gasolina, né? Porque é cientificamente comprovado, o etanol emite menos que a gasolina, bacana, como eu faço isso? Né? Então, eu posso só contar com a boa vontade das pessoas, ou eu posso promover. Então, eu crio uma lei, que é o RenovaBio, eu crio um instrumento que é o CBio e digo, olha, cada vez que você, posto de gasolina, vender etanol no lugar de etanol, você tem uma compensação, essa compensação volta para a usina e eventualmente volta na mão do produtor também. Então, é uma maneira exatamente de promover, de financiar essa mudança, até que ela ocorra numa escala maior. Né? Quer dizer, que cause realmente um impacto. Um impacto real. É preciso um incentivo financeiro, né? Para que haja, tem que ter a regulamentação para você saber que produto você está comprando e se houve realmente um impacto, né? E uma segurança jurídica para dizer, poxa, então eu vou montar uma usina, por exemplo. Poxa, são 400, 500 milhões de reais para levantar uma usina. Esse projeto acabar amanhã. Né? Quer dizer, eu fico só na dependência aqui da boa vontade ali, da mistura. Olha, gente, use etanol porque é melhor, né? Então, assim, poxa, eu tenho um incentivo que o posto de gasolina, quando ele muda, ele tem, então, no caso do posto, uma obrigação legal, no caso do produtor e da usina, um benefício financeiro. Né? Então, acho que essa é a beleza onde eu tenho, na verdade, aí nos últimos anos, tomado a decisão de ajudar, né, nos últimos, particularmente com o Climate Connection, né, que é uma associação que eu estou como presidente do conselho,
A gente criou uma associação entre amigos, pessoas que estão, obviamente, em empresas muito grandes, que conseguem impactar, mas que a gente falou, pô, a gente precisa trocar mais informação, né? Entender onde as coisas estão acontecendo, o que precisa acontecer, né? Então é uma regulação, mas qual regulação? É legal, é infralegal, porque isso tem impacto. Se eu quero mudar uma lei, eu tenho que ir no Congresso, idealmente eu deveria ir no Congresso. Se é um decreto, uma portaria, eu sou executivo, né? Então, assim, e mesmo para, assim, dentro da enorme diversidade do país, porque também não adianta uma região fazer de um jeito, assim, respeitando a diversidade, haver uma harmonia para que não haja até impactos negativos na produção das regiões, né, também. Porque muitas vezes você cria uma situação que uns são privilegiados e os outros não, enfim. E até de não copiar modelos de fora que não são viáveis aqui no Brasil. Não são aplicáveis aqui. Na Europa existe essa discussão muito forte de biocombustível, de não aceitar o biocombustível porque ele compete com o alimento. A gente olha um país numa escala como o Brasil, gente, a área inteira de cana do Brasil é de 10 milhões de hectares, o estado de São Paulo tem 24. O Brasil tem 850, então assim, se a gente dobrasse... exato. Tem espaço para todo mundo. Não vai faltar área para plantar feijão, arroz, lá faltaria. Então, eu entendo eles fazerem regulação lá, mas a gente não pode copiar, fazer um copy-paste aqui para o Brasil. E muitas vezes esse é um trabalho nosso, porque às vezes o parlamentar vai lá, olha e fala, poxa, que bacana. Funciona, que é uma maravilha. Você vai lá em Bruxelas, você fica até impressionado com o parlamento. Eu vou todo ano, há 15 anos, eu vou para Bruxelas, obviamente não fui na época da pandemia, mas estive lá agora em setembro do ano passado. Eu vou falar no Parlamento Europeu, justamente contar o que é Brasil, para que serve, como é que funciona. E as pessoas sempre se espantam. Eu falo, não, eu adoro, porque toda vez que eu falo, eu vou falar de novo que o Brasil tem 850 milhões de hectares, que a gente tem aproximadamente 240 milhões plantados. E a pessoa fala, pô, mas 240 milhões é um pedaço, um pouco mais que a metade da Europa continental. Essa é a área agrícola do Brasil. A área preservada do Brasil, 550 milhões de hectares, é mais do que a Europa inteira. Então, na cabeça das pessoas, poxa, você está de novo fazendo essa tradução, né? É isso. Tradução. E eu gosto, acho que o que é bacana, assim, eu encontrei na própria BAG, que eu presido lá o Comitê de Sustentabilidade há 15 anos, né, a BAG, Associação Brasileira do Agronegócio, esse espaço, né, eu vou praticamente todo esse tempo, eu vou com a BAG. Então eu vou lá com um slide institucional representando mais de 150 empresas que somam ali, a gente deve ter hoje uns 15% do PIB brasileiro está dentro da BAG. Então olha que bacana você poder ir, e não com uma mensagem de que um setor específico é melhor do que os outros todos, mas que, poxa, o agro mal feito ele tem um impacto negativo, bem feito ele tem um impacto positivo, e o que a gente quer fazer bem feito. Então, assim, poxa, como que a gente consegue fazer isso e escalar? Acho que o desafio nosso, que está imposto ao Brasil, é esse também, né? Assim, de como é que a gente ajuda a alimentar o mundo cada vez mais, sem impactos fortes, negativos, na verdade, né? Sem impactos negativos, seja ambiental, seja social. Então tem um caminho, acho que a gente está bem melhor do que a gente teve já no passado. Hoje tem muito mais gente que entende o conceito, poxa, é melhor recuperar pasto degradado do que derrubar uma área nova. A gente acabou de lançar um plano, o governo acabou de lançar um plano agora em janeiro de 24, foi publicado no Diário Oficial, um comitê de restauro de 40 milhões de hectares de pastagens degradadas. Meu nome está lá também, eu estou feliz da vida, fui indicado lá nesse comitê e super feliz de poder contribuir. Quer dizer, é um plano, hoje, na verdade, é um plano de Estado brasileiro, e para que em 10 anos, independente de quem esteja sentado na cadeira, acho que isso é muito legal, em 10 anos a gente consiga recuperar 40 milhões, o Brasil tem cerca de 160, e metade, 80 milhões em algum estado de degradação. Então nós estamos falando em metade da metade, né, um quarto,
40 milhões de hectares de áreas degradadas de que podem ser recuperadas, e aí isso aí vai ter então a regulamentação de financiamento, de políticas públicas, para que a pessoa possa obter linhas de crédito e etc. E talvez com impacto até em carbono? Sim, com certeza. E aí até linhas de crédito diferenciadas. Então, para pequeno produtor, agricultura familiar, Pronaf, você tem que ter uma linha muito menor, né? Porque é uma política pública de apoio ao pequeno agricultor. Então não é uma bondade ou maldade. É uma necessidade. É uma necessidade para aquele público específico. Da mesma maneira, fazer parceria público-privada com grandes fundos, principalmente lá fora, que tem capital dedicado para essa agenda, que consegue apoiar, colocar um dinheiro mais barato, junta com o recurso, por exemplo, do BNDES, e você consegue também colocar na mão do médio e do grande um recurso com taxas aí mais atrativas para acelerar essa transição, porque o Brasil plantou 40 milhões de hectares nos últimos 40 anos. O que a gente quer é fazer os mesmos 40, só que em 10. Então, obviamente que, como a gente não tem esses 40, né, o mundo não tem esses 40 anos, a gente precisa dessa comida em 10 anos. Então, tudo bem, dá para fazer, precisa de mais recurso, e aí, obviamente, um arcabouço que permita essa transação, o empréstimo e a conversão. Que legal, nossa, muito bacana. Então, assim, é uma trajetória muito bonita, né? Assim, que você já atua em diversos segmentos, sempre ligado ao agro, e com essa missão sua de traduzir o seu conhecimento, a sua experiência, até mesmo para políticas públicas e para linhas de financiamento. E aí eu queria te falar assim, como é que você vê o direito ajudando ou atrapalhando nisso? Acho que a construção, né, desse arcabouço regulatório é vital para acelerar ou atrasar. Então, sim, no caso de biotecnologia é muito claro, existia um interesse em atrasar a implementação disso, e aí isso foi protelado muitas vezes até que se criou a CTN-Bio para ser um órgão apoiador na política pública. Então, a Comissão Nacional de Biotecnologia foi criada exatamente porque a gente disse, se tentar só por lei impor, não vai dar certo. Então, cria uma comissão para fazer essa análise técnica e aí você avança. E com isso foi reduzido muito a temperatura no Congresso Nacional. Quando a gente olha Fiagro, por exemplo, que é um instrumento de financiamento hoje muito usado no agronegócio, ele foi debatido em 2 anos no Congresso Nacional. E quando saiu, o Fiagro hoje é uma das principais fontes de financiamento. Então, assim, ter a regulação ajudou a destravar mais de 100 bilhão de reais para o agro, o RenovaBio, né? Então, assim, foi uma política que veio e que mudou para melhor, né, o setor de bioenergia, hoje muito além de cana. Então, hoje se for fazer biodiesel de soja, de mamona, sebo bovino, etanol, avançou muito etanol de milho. Então, assim, a regulação bem feita, ela ajuda muito. O desafio, de novo, aqui é entender que quem vai fazer essa regulação precisa do apoio nosso como sociedade. Então, a gente tem obrigação de ajudar a influenciar essa política pública, de trazer o diálogo. Eu gosto muito de audiência pública. Só de carbono, ano passado, eu fui em 3. E eu acho fantástico, é um exercício de cidadania, porque é normal que as pessoas não concordem com tudo, mas é importante o debate. Acho que o que eu acho bacana de audiência pública, está lá, está gravado, você vai lá, discute, debate, mas você constrói um caminho, né? Então, de entendimento. De vários pontos de vista, de disputas mesmo, é assim que a gente caminha, né? Exatamente. Então, nenhuma dúvida que o direito ajuda muito mais que atrapalha. Acho que atrapalha quando é mal feito. E a obrigação nossa é justamente não deixar essas arestas. Acho que aí é importante, de novo, eu tenho uma tese, aprendi com um amigo psicólogo, e ele sempre falava, Edu, para problemas complexos,
a solução está na interconexão de saberes. Fantástico isso. Então, Não há solução simples para problemas. não há. Então a gente precisa ter esses diferentes olhares dos diferentes saberes, de formações, de vida, para poder montar as melhores regulações e, enfim, promover esse crescimento mais igualitário de um país ainda que precisa muito fazer isso. Que legal. Bom, o que mais que eu posso dizer, gente? Só obrigado, Brito, por compartilhar tanta sabedoria, tanta experiência, a sua importante atuação, né, para a melhoria do nosso ambiente de negócios e desse setor que é muito importante para o nosso país, e por ser meu amigo. Obrigado. Um beijão. Beijo. Obrigada, gente.